Muito bem. Todos os filósofos de Frankfurt dirigem suas baterias, né, filosóficas, seus instrumentos conceituais contra o que se pode chamar de teoria tradicional. O que é teoria tradicional? É aquela teoria filosófica que começa lá com Sócrates e vai até Marx, ou seja, todo um esforço de refletir, de criar, de elaborar sistemas filosóficos, teorias filosóficas uh, que não transformam a realidade. Né? Essa é a crítica bem perspicaz que esses filósofos fazem à tradição filosófica anterior, ou seja, um olhar contemplativo sobre a realidade, um olhar desinteressado, não é, sobre a realidade, ou seja, os filósofos de antes, na percepção deles aqui, não sujavam as mãos, né, para transformar a realidade. E, nesse sentido, acabaram adotando a matemática e a física como sendo as referências metodológicas para se fazer qualquer tipo de ciência. Né? Então, o cano das ciências naturais, de alguma maneira, interferiu e, de alguma maneira, também influenciou o modo como as ciências humanas surgiram entre nós, né? Na Europa, Estados Unidos e também aqui o modo de fazer ciência na América Latina, no Brasil. E havia essa crítica também a todo o esforço de René Descartes e também de Francis Bacon de criar uma ciência universal, né, usando aí um só método com poucas regras e a partir de um determinado sistema de signos e adotando todos o mesmo procedimento para se fazer a explicação científica, que é a tese do verificacionismo, né, que foi tão criticada pelo Karl Popper, por exemplo, né, que ficou conhecido aí como para nós como sendo o problema do indutivismo. Então esses elementos são importantes de a gente fixar. Para quê? Para que a gente faça a contraposição em relação à teoria crítica. E o que é a teoria crítica? Primeiro, ela se ancora em Marx, sobretudo na sua 11ª tese contra Feuerbach. Né? E o que diz essa tese? Né? Para recordar aqui, né? Vocês que já estudaram o pensamento de Karl Marx. Até então, os filósofos, segundo Marx, se dedicaram a interpretar o mundo. Daqui por diante, é necessário transformá-lo. Então, digamos assim, essa é a tese básica que está por trás do princípio da teoria crítica. Então, é preciso juntar-se a esse pressuposto a análise empírica da realidade, ou seja, a filosofia com seus conceitos, ela não dá conta de explicar a realidade em sua globalidade, é preciso lançar mão das outras ciências. E as ciências empíricas, elas estão aqui na perspectiva assumida, lá, quando Horkheim foi o diretor do Instituto de Pesquisa Social, responsável pela sociologia, pela economia, psicologia e a história, ou seja, são ciências empíricas que têm as suas próprias ferramentas para se aproximar e para conhecer a realidade. E essa análise empírica está ancorada a esse caráter interdisciplinar, para dizer que a filosofia sozinha não dá conta mais de exaurir e de compreender a realidade em sua complexidade. E a filosofia, de alguma maneira, na perspectiva da teoria crítica, ela terá que dialogar com essas várias outras ciências, daí seu caráter hermenêutico, né, o seu caráter de interpretação filosófica a partir das ciências particulares, né, sem abrir mão da sua vocação, da totalidade, mas ela terá que fazer essa mediação. Nem isolar-se no concreto e nem ancorar-se de alguma maneira no universalismo. Ela terá que fazer essa mediação de ida e de volta. E agora, quais são aí os focos da teoria crítica? Ou seja, quais foram aí os 4 aspectos, né, sobre os quais a teoria crítica se voltou? Primeiro, a crítica em relação à sociedade burguesa. Segundo, uma crítica ao marxismo. Terceiro, uma crítica à filosofia anterior. E, por último, uma crítica à própria razão. Então, em que sentido se fala de uma crítica da sociedade burguesa? Né? Então, primeiro, eu já havia me referido aqui, há uma certa desconfiança do poder da classe trabalhadora em fazer revolução, né? E aí eles percebem que nesse contexto é necessário combater as estruturas da sociedade capitalista, né? Inclusive em suas manifestações culturais, utilizando aqui naturalmente o arcabouço teórico dos teóricos marxistas, dos pensadores marxistas. E aí tem um fragmento que eu coloquei do Horkheimer que diz que nossa teoria crítica mais moderna já não defende a revolução,
porque depois da queda do nacionalsocialismo, a revolução se converteu de novo num terrorismo, em uma nova situação terrível. Então, aqui, no fundo, eles estão fugindo das tentativas de pensamento único, né? Tanto do socialismo, do nacionalsocialismo, num determinado modelo, quanto também do modelo capitalista, que, segundo eles, também é, de alguma maneira, um modelo que repercute, que insiste no pensamento único. Então, esse é o primeiro eixo, né, contra o qual se volta a teoria crítica. O segundo eixo é uma crítica ao marxismo, mas parece contraditório, né? Eles são marxistas, mas são contrários ao marxismo. Sim, eles são contrários a um determinado tipo de marxismo, a uma interpretação marxista, que é o quê? Uma interpretação apropriada pelo stalinismo de uma concepção dogmática, fechada, acabada e perfeita. E o que eles estão buscando é uma outra perspectiva mais aberta, né, sem dogmatismos e rumo a um novo modelo de socialismo, né, sem que ele caísse naturalmente nos aspectos totalitários. E eles continuam socialistas porque eles entendem que a única possibilidade de superar a sociedade capitalista ou o sistema capitalista é o modelo socialista. E aos poucos eles vão abandonando aqueles clássicos conceitos, né, de Karl Marx, né, com os quais se operava as classes revolucionárias, né, que é o conceito da classe trabalhadora como aquela que fará a revolução, a concepção de luta de classe no seu sentido mais antigo, né, a ditadura do proletariado, a infraestrutura econômica e etc. Bom, o terceiro foco contra o qual se volta a teoria crítica é aquilo que já me referi anteriormente, né? É a crítica à filosofia anterior. E ela se resume na metafísica, né? Na teologia e na religião, que na concepção desses filósofos, como também na concepção clássica de Marx, né? São aspectos daquilo que se chama de superestrutura. Então eles afirmam de alguma maneira que as crenças religiosas elas apontam para aquilo que acontecia e havia antes do início da filosofia, que eram as mitologias, né? Inclusive as mitologias greco-romanas. E o quarto e último aspecto contra o qual se volta ou contra o qual se reflete a teoria crítica é a própria razão. Eu me referi bem no iniciozinho à sociedade europeia como sendo uma sociedade iluminista que prometeu felicidade, progresso, liberdade para todos. E, de alguma maneira, ela criou um determinado modelo de razão iluminista que queria espantar toda e qualquer aspecto de escuridão, né? Todo e qualquer aspecto mitológico. Só que a própria razão iluminista se transformou numa mitologia, né? Então, eles vão trabalhar isso na obra, né? Que a gente já citou anteriormente, a dialética do iluminismo. Então, na perspectiva deles, aquela razão que queria iluminar e libertar acabou sendo aprisionada pelas suas próprias lacunas. Em que sentido? Né? No sentido de que a razão deixou de ser uma razão que buscava a verdade, né, que buscava compreender a realidade em sua totalidade e tornou-se uma razão parcial, ou uma razão subjetiva, uma razão instrumentalizada, que se colocou a serviço, né, de uma determinada cultura de massa, numa determinada cultura técnica e numa determinada cultura mecanizada. E, no fundo, o que todos os filósofos da Escola de Frankfurt buscam, tanto a primeira quanto a segunda geração, é uma nova concepção de razão, né, de uma razão autônoma e de uma razão emancipadora, ou seja, de uma razão que pudesse humanizar o ser humano e humanizar as relações. Tá, ok? Então, ficamos por aqui. Aqui é apenas uma introdução geral e na próxima aula a gente vai tratar dos temas fundamentais sobre os quais se debruçaram os filósofos da Escola de Frankfurt. Ok?